Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo com J, como você já sabe. Neste vídeo de hoje eu quero falar com você sobre liderança empreendedora, o que eu chamo talvez de liderança de primeira viagem. Como começar bem o seu primeiro cargo de liderança. Você já pensou sobre isso? Não existe uma fórmula mágica para liderar. Ninguém nasce pronto, nasce líder, embora você tenha algumas características que vão te favorecendo e vão te ajudando ao longo da vida. Então, por experiência, por estudo também, em livros técnicos, e por uma série de questões que me ajudaram ao longo da vida, quando eu era líder por várias empresas por onde passei, eu construí este pequeno vídeo para você pensar a respeito, se você tiver a oportunidade de um dia ser galgado a uma posição de liderança. Não é uma coisa difícil, mas que muitas vezes precisa ser pensada antes. Muito bem, como causar uma boa impressão, como impressionar no seu primeiro cargo de liderança. Essa é a ideia do vídeo. Em primeiro lugar, vamos supor que você tenha sido promovido e vai assumir o cargo a partir da próxima semana. O que você faria? Como é que você se comportaria diante do grupo? Qual seria a sua primeira ação? Lembre-se, existem expectativas de todos os lados, de quem te promoveu, das pessoas que vão receber você como líder e de você mesmo em relação ao que você pode fazer, ao que você pode contribuir. Então a primeira questão fundamental que eu considero até muito prática é, primeiro, reúna as equipes e esclareça as expectativas. O que significa isso? O que é que você pretende? Como é que você vai conduzir? O que é que as pessoas podem esperar de você? Você pode dar voz, inclusive, para as pessoas falarem o que é que elas esperam de você, para que você possa fazer um alinhamento, uma reflexão e, ao mesmo tempo, ter alguns insights sobre, de fato, o que é que está se passando na cabeça das pessoas. É claro que na medida em que você for se desenvolvendo como líder, tudo isso vai se tornando mais claro, mais prático, mas num primeiro momento você não tem ideia de nada. Segundo ponto, esclareceu as expectativas? Ótimo, vamos tocando o barco. Segunda questão importante, reconheça o terreno. O que é reconhecer o terreno? Onde de fato você está pisando? Quem são as pessoas que desempenham o que desempenham e por que elas desempenham isso? Você tem as pessoas certas no lugar certo, fazendo a coisa certa? A tua área, o teu setor, o teu departamento, ele está bem estruturado? Ele tem processos bem definidos? Ele tem sistemas bem definidos? Ele tem, de certa forma, uma filosofia de liderança implantada? As pessoas sabem, de fato, como fazer as coisas sem ter que depender necessariamente de você? Primeiro você faz, então, o quê? Uma leitura do terreno, ou seja, para você poder, de fato, trabalhar se as pessoas que estão ali são as pessoas certas, com quem que você pode de fato contar, quem são as pessoas que mais se destacam, quem são as que menos se destacam ou têm mais dificuldade e assim por diante. Isso é reconhecer o terreno. Terceiro ponto importantíssimo, imponha o seu próprio ritmo. O que é impor o seu próprio ritmo? É você começar a adotar aí sim uma filosofia de liderança própria. O que significa isso? Você começar a dar as cartas, começar a colocar a sua vontade, a sua forma de atuar, a sua forma de cobrar, de monitorar, de pedir as coisas e de dar prazo para as coisas acontecerem. Você vai pegando aquele jeito de líder que é próprio, que é seu, é a sua filosofia de liderança. É claro que você depende de todas as pessoas que estão ali trabalhando com você, mas lembre-se, você é o maestro, você é o capitão do time, portanto, na hora da decisão, quem vai dar as cartas é você. Não tenha medo, não se furte. A liderança também é feita de erros e acertos. Quarto ponto importantíssimo, uma certa liberdade vigiada. O que é uma liberdade vigiada? Dê às pessoas a missão, dê a elas a tarefa, o serviço, mas não fique sufocando as pessoas. Não fique o tempo todo cobrando. Se você deu uma missão na segunda-feira, marque um prazo. Em coaching a gente usa muito essa questão das perguntas poderosas. O que, como, quando, onde, quem, menos por quê? Porque a gente considera uma palavra antipoderosa. E na liderança o que funciona de fato são palavras poderosas. Se você perguntar para uma pessoa, por que você não terminou esse trabalho ainda? Ele já tem a resposta pronta. Ah, chefe, porque não deu.
porque não deu tempo, porque não consegui. A pergunta importante é, quando é que você pretende entregar isso? Quando é que nós podemos conversar a respeito? Quem que pode te ajudar? O que é que eu posso contribuir nesse processo? Como que você pretende fazer? Quando é que nós vamos sentar de fato, efetivamente, e conversar? Ou seja, dê um prazo. Isso é liberdade vigiada. Mas dê o prazo, espere, aguarde. Talvez no dia, para você lembrar de manhã, por exemplo, olha, podemos conversar à tarde sobre aquela questão, sobre aquele assunto que eu te pedi na segunda-feira? Se a pessoa não fez, ela vai se incomodar, no mínimo. E aí você vai devagarinho colocando as coisas no seu devido lugar. Isso é liberdade vigiada. Portanto, não sufoque as pessoas, mas dê a elas um prazo bem negociado e cobre, monitore quando chegar a hora. Outro ponto importante, reúna o pessoal com frequência, reúna as equipes com frequência. Ah, mas na minha empresa todo mundo se reúne o tempo todo. Faça reuniões organizadas. Faça na segunda-feira cedo. Eu, por exemplo, costumo reunir as equipes quando estou envolvido em trabalhos, em projetos, segunda-feira às 8h30 da manhã. E é uma reunião simples, não é uma reunião de 3 horas até o meio-dia, onde se discute muita coisa e não se chega a lugar nenhum. Seja simples. Defina a pauta, defina horário, defina a quantidade de participantes. Defina, de fato, no final, aquilo que se extraiu da reunião, quem vai anotar os pontos importantes e quais são as ações que sairão daquela reunião. Você vai ver que em 1 hora, no máximo, você consegue ser muito mais eficiente, muito mais efetivo e não fica aquele negócio cansativo, onde todo mundo fala de tudo, ninguém trata de nada e, ao mesmo tempo, você sai dali da mesma forma em que vocês entraram. Isso é ser efetivo em reunião. Outro ponto bastante importante é, como líder, crie um networking, um bom networking com os seus amigos, com os seus pares, com os seus funcionários, com os seus fornecedores. Criar networking não é criar amizade, é criar um vínculo profissional. Ou seja, você não precisa competir o tempo todo com os seus pares. Por que você tem que competir com as pessoas que trabalham com você? Você não está ali para competir, a competição já é natural. Você está ali para se ajudar. Você está ali para trabalhar em equipe, para trabalhar em grupo. Você está ali para poder crescer junto com as pessoas. É claro, eu entendo, existe às vezes, muitas vezes, uma competição até estimulada, mas não é isso que está em jogo. Isso é para empresas que pensam pequeno, empresas que pensam grande, fazem as pessoas trabalhar de maneira mais efetiva, mais coordenada, mais em equipe, e não fazem as pessoas se degladiarem por alguma razão. Isso sim é criar um bom network e pode ser até com as pessoas que estão no mesmo nível que você, principalmente para você poder se ajudar. Por fim, comemore os resultados. Eu sei que é difícil, as empresas não têm tempo, muitas vezes não têm verba, não tem isso, não tem aquilo, mas comemorar os resultados muitas vezes é chamar as pessoas dentro de uma sala de reunião, ter a humildade de descer do pedestal e simplesmente cumprimentar a equipe pelo resultado obtido, cumprimentar uma pessoa que seja um profissional da tua equipe que tenha se destacado. Isso não é demérito algum. Você não vai se diminuir por isso. Aliás, você vai só se engrandecer quando você lembra que as pessoas da sua equipe também são importantes. Perfeito? Eu vou deixar esses 7 pontos reunidos para você no final agora do vídeo, para que você possa refletir e se você quiser e tiver tempo, obviamente, vai lá no meu site e tem um artigo específico sobre isso chamado O Líder de Primeira Viagem. Como começar bem no seu primeiro cargo de liderança. Espero que você tenha gostado, espero que isso te ajude de alguma forma, espero que você se dê muito bem como líder, que você possa crescer cada vez mais para se tornar um líder por excelência. E lembre-se, como eu sempre digo aqui na minha família, dentro da minha casa, a liderança começa dentro de casa, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e de me acompanhar durante os próximos 50 anos. Muito obrigado!